Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre o golpe da oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Veja alternativas para se resguardar. E o que deve ser feito quando a proposta acontece antes mesmo de o cidadão ter a resposta oficial do INSS? Já ouviu falar sobre carro de repasse? Saiba quais são os direitos do consumidor ao comprar um automóvel nessa situação. Entenda o que pode ser feito quando alguém se recusa a pagar a pensão alimentícia. Conheça a iniciativa do Tribunal de Minas para combater situações de assédio moral. E acompanhe uma visita de nossa equipe à unidade de arquivo permanente do TJMG. O setor se dedica à preservação da história do Poder Judiciário de Minas. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O PRONAME, Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que elabora e implanta políticas de gestão de acervos sob a guarda das Cortes de Justiça. Seguindo a orientação do CNJ, o Tribunal de Justiça Mineiro tem desenvolvido ações importantes para mapear, organizar e conservar seus documentos, tornando-os acessíveis a pesquisadores. O setor também seleciona material para a eliminação, se houver necessidade. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Do século XVIII a meados do século XX. Esse é o recorte de tempo que o Tribunal de Justiça determinou para a guarda permanente do acervo processual das comarcas mineiras. Inicialmente, a gente coleta os processos que foram gerados até o ano de 1946. Essa data foi instituída como corte cronológico para estabelecer quais processos teriam relevância, relevância subjetiva, histórica, cultural, econômica, social, para que fossem de guarda permanente para o Tribunal de Justiça. Os processos recolhidos nas comarcas são higienizados, desmetalizados, ou seja, são retirados deles clipes, grampos. Em alguns casos, são digitalizados para facilitar o acesso à informação e depois são guardados em caixas. Além dos autos processuais, outros documentos judiciais também são arquivados aqui nesta unidade. Hoje, no arquivo permanente, a gente tem aproximadamente 3.000 metros lineares de documentos, que dá aproximadamente 21.000 caixas arquivo. E aí tem livros tombo, livro de andamento, ata de sessão de tribunal de júri. São muitos documentos aí bem interessantes para a preservação da história da instituição. Os processos revelam marcas de uma época que vão muito além dos fatos jurídicos, os tipos de papel, formas de escrita, questões socioculturais, os perfis dos envolvidos, o modo de vida e até a forma de trabalho de quem atuou naquela demanda. A fim de buscar condições ideais e mais seguras para preservar esse acervo, o TJMG tem desenvolvido parcerias com universidades mineiras. Nós já firmamos parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, através da área de Química. Temos também parceria na área de Biologia. Estamos com tratativas de parceria no Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso tudo com vistas a quê? Com vistas a que nós possamos também obter dessa mão de obra qualificadíssima e interessada no nosso acervo um caminho para melhor tratar esse acervo, para a gente atuar com mais eficácia na conservação desse acervo e até mesmo para conhecer melhor os processos que temos. Atualmente, os processos são alvo de uma pesquisa que estuda a presença de pesticidas usados na conservação do papel, o que pode revelar dados importantes sobre como os documentos eram preservados tempos atrás. Um dos pontos principais da pesquisa é proteger os próprios trabalhadores que lidam com esse acervo diariamente e também evitar a contaminação de pesquisadores que futuramente vão consultar os arquivos. A partir do momento que a gente conhece esses inseticidas aqui,
o acervo vai poder liberar ou não a pesquisa histórica no documento histórico. A unidade de arquivo permanente tem atendido profissionais de diversas áreas interessados em pesquisar os documentos. Em 2017, primeiro ano de funcionamento, foram feitos 77 atendimentos. Em 2018, essa demanda cresceu 440%, sendo que foram atendidas 338 solicitações. Agora, em 2019, só nos primeiros 4 meses do ano, já foram feitas mais de 300 solicitações de pesquisa. Então, nós não temos características de museu, mas os documentos que aqui nós guardamos, eles já cumpriram a sua função primeira, né, que era prestar o serviço à comunidade, atender às demandas das pessoas, dos cidadãos, e agora eles têm uma função histórica, né, de interesse de pesquisadores, de universitários. E as pessoas, de forma geral, podem ter acesso a essa documentação, sim. Podem enviar solicitação pelo e-mail, né, que nós disponibilizamos as imagens desses documentos via e-mail também. Também podem agendar visitas ao arquivo permanente, podem ver os processos, conhecer o nosso trabalho, entender a atividade que nós fazemos aqui. As comarcas que ainda possuem acervo produzido até 1946 e que têm interesse em entregá-lo ao setor de arquivo permanente podem escrever para coarp@tjmg.jus.br, solicitando a busca dos processos e documentos. Você já ouviu falar sobre anistia? O ABC do Judiciário de hoje explica o que é. Confira. Eu acho que a cena é sobre a anistia o que o mundo, o Brasil está passando, né? A presidência, né? Fracasso, cair, né? Acho que é isso. Anistia é congelamento dos preços? Não sei, nem imagino. Não imagino. É alguma doença, não, né? Anistia é quando a pessoa vai para outro país, está na guerra. Na área criminal, o termo anistia designa o perdão concedido aos culpados de delitos coletivos, especialmente os de caráter político. No direito tributário, também existe a anistia fiscal, quando a administração pública concede ao contribuinte o perdão por dívidas relativas a impostos, não exigindo do cidadão o pagamento de multa. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a iniciativa do Tribunal de Minas para combater situações de assédio moral e mostrar os direitos do consumidor na compra de um carro de repasse. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sabe aquele carro que parece estar em perfeitas condições, num preço abaixo do de mercado? É possível encontrar esse sonho de consumo, mas pode se tratar de um carro de repasse. Nunca ouviu falar dessa categoria? Então confira na matéria. Ter um carro próprio é o sonho de muita gente. Mas quando as limitações financeiras se apresentam, há quem procure por opções mais baratas. Por exemplo, os carros de repasse. O carro de repasse é aquele carro usado, seminovo, que o cliente dá de entrada para poder comprar o carro 0 km. E a diferença é que nós vendemos esse veículo no estado que ele se encontra. E a revenda, ela vende esse veículo depois que ela manda lavar, polir, higienizar, aí sim ela disponibiliza para venda. Esses veículos podem ser também fruto de negociações de outra natureza. Eu tenho, às vezes, uma construtora, estou vendendo um imóvel e eu aceito esse tipo de veículo para fechar um negócio, como uma entrada ou como parte de um pagamento. E esses veículos, depois, eles são desovados no mercado, sem, às vezes, ter um reparo, um conserto, e a pessoa acaba adquirindo esse veículo nas condições em que é apresentado o veículo, sem uma garantia de que houve conserto, uma reparação. A garantia é um dos pontos polêmicos quando o assunto é a venda de carros de repasse.
A afirmação do vendedor de que o preço abaixo da tabela só se justifica pela falta da garantia poderia ser considerado um argumento válido? Nós temos que verificar se há uma relação de consumo ou não. Como é que eu vou verificar essa relação de consumo? Qual é aquela pessoa que comercializou esse veículo? A atividade fim dela é venda de veículos? Se for uma venda de veículos, eu adquiria aquele veículo como uma entrada para a venda de outro, aí minha atividade fim é venda de veículo. Então, eu estou amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, se eu sou dono a pessoa comprou esse veículo oriundo de um outro negócio, a exemplo da construtora, olha, esse carro veio de uma pessoa que quis adquirir um apartamento e ele deu esse carro como parte do negócio. E essa construtora está desfazendo desse veículo para fim de negócio. Qual que é a atividade dessa construtora? Venda de imóvel e construção. Então, não é atividade fim a venda de veículos. Então, ela não vai se enquadrar, nesses casos, numa relação de consumo. Por isso, além de fazer uma avaliação mecânica e estética do carro, é importante que o consumidor busque todas as informações possíveis sobre o veículo. É bom verificar a documentação do veículo, se há multas, qual que é a procedência desse veículo, tendo o nome do antigo proprietário. Às vezes, se você conseguir entrar em contato, verificar com ele se houve revisões, alguns reparos, ele provavelmente vai passar essas informações. E, obviamente, antes de fechar um negócio, não comprar só à vista, né? Pegar uma pessoa técnica, um mecânico experiente, uma pessoa que tenha conhecimento para fazer as primeiras avaliações antes de comprar um produto dessa natureza. O dia 2 de maio é dedicado em todo o Brasil à luta contra o assédio moral. Antenado no assunto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está se mobilizando para o enfrentamento desse problema. Fátima tem anos de experiência no Poder Judiciário. Eu tomei posse em novembro de 1993. Realizou diversas funções, mas durante um tempo, a alegria com o trabalho foi sendo apagada. Eu sinto orgulho de fazer parte do quadro de servidores do Tribunal de Justiça. Isso não é demagogia, não. Eu estou falando isso com muita sinceridade. Mas nessa época, eu só pensava em sair do tribunal. Fátima foi vítima de assédio moral. Cobranças excessivas e desnecessárias dirigidas a uma só pessoa. Sobrecarga de trabalho também exagerada, dirigida a uma só pessoa, obstrução de acesso a algo que é de uso comum no setor, como, por exemplo, um e-mail que é do setor que todos têm acesso, de repente você é bloqueada. Isolamento. O isolamento é o que mais pesa, você não se sentir parte daquela equipe. O assédio pode ser vertical, quando parte de um chefe contra um subordinado, ou horizontal, praticado entre colegas de trabalho de mesmo grau hierárquico. Há quem considere que a omissão também é uma violência, com o mesmo potencial de adoecer a vítima. Entre os sintomas decorrentes do assédio moral estão a baixa autoestima, taquicardia, insônia e até mesmo esgotamento físico e psíquico. Para enfrentar esta prática e ajudar pessoas que estejam reféns dessa situação, o Poder Judiciário instituiu a Comissão de Combate ao Assédio Moral. Quando então, através da resolução 748, salvo engano, o Tribunal de Justiça instituiu e criou essa comissão. Nós somos 4 representantes do Judiciário, 1 da área de saúde e 4 dos servidores. O grupo se reúne para buscar soluções para os casos em andamento e também elaborar métodos preventivos. Fátima, que atua como mediadora, foi convidada para fazer parte da comissão. Ela sabe que, além de cuidar da vítima, é preciso também orientar os agressores. Porque uma pessoa que persegue, que magoa, que fere, que calunia, que vê o sofrimento do outro, que vê o adoecimento do outro e é insensível a isso e que continua, essa pessoa está doente também.
Nós aqui da Justiça, nós somos o hospital das relações sociais. A nossa maior missão é promover a paz. Então a gente tem que começar a promover a paz dentro de casa. Visão compartilhada pelo juiz diretor do foro, que encara essa causa como prioridade. Muitas vezes a pessoa não sabe, ela não está vendo que ela está machucando as pessoas, que ela está causando sofrimento nos liderados. Muitas vezes ela está muito atenta às metas que nós temos que bater, mais sentenças, menos processos, e não vê que uma cobrança muito resiliente, muito ativa, possa causar um sofrimento no subordinado. Para acolher os servidores, oferecer melhores condições de escuta, o diretor do foro afirma que será disponibilizado um espaço mais adequado. E nisso nós estamos preparando uma sala aqui, no Fórum Lafayette, e a previsão é de que ela seja inaugurada logo agora, no início de maio. A proposta deste serviço é clara: acolher e mostrar a ela que aqui é o lugar dela. Que não precisa de ter sofrimento, que tudo pode ter uma solução pacífica de conflitos. Procura a comissão, que a comissão dará o encaminhamento correto. Estamos abertos, estamos à disposição. Queremos acolher. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o golpe da oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Aprenda a se resguardar e veja o que deve ser feito quando a proposta acontece mesmo antes de o cidadão saber oficialmente que seu pedido de benefício foi aprovado pelo INSS. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A pensão alimentícia é um valor estipulado judicialmente, destinado ao sustento e ao bem-estar dos filhos, até que completem a maioridade. Muitos pais tentam fugir da obrigação usando truques. Além de irregulares, essas táticas nem sempre funcionam. Confira na entrevista. Desembargadora, estar desempregado é motivo para um pai não pagar a pensão alimentícia? Não. O desemprego, ele pode ser uma situação transitória. Ele, por si só, não justifica o não pagamento da pensão alimentícia. A pessoa pode desenvolver uma atividade independente, como autônomo, ter rendimentos de patrimônio, enfim, ela pode buscar e oferir ganhos que façam com que ela continue contribuindo com a pensão alimentícia. No entanto, se alterar muito a situação financeira, ela pode pedir a revisão do valor da pensão. Devidamente comprovado, é possível que esse valor possa ser reduzido. E pedir a guarda compartilhada faz com que o pai deixe de pagar a pensão? Não. A guarda compartilhada ela é o ideal, que os pais deem conta de compartilhar as decisões para o interesse e benefício dos filhos. Entretanto, o ideal é que eles acordem quanto ao valor da pensão, que cada um assuma determinadas responsabilidades ou que um contribua com o outro para as despesas daquele que deles dependem. Mas não é, por si só, a guarda compartilhada justificativa para não pagar a pensão. E o que pode ser feito para localizar um pai que sumiu e não está pagando a pensão alimentícia? O ideal é que nenhum pai sumisse, né? Que todos os pais estivessem cientes dos seus deveres e compromisso com os filhos. Se, no entanto, isso ocorrer, as partes podem e têm recorrido às redes sociais, aos órgãos públicos, ao Tribunal Eleitoral, à Receita Federal, ao cadastro de empregados que consta na Caixa Econômica Federal, ao Banco Central, enfim, existem vários órgãos e setores que podem contribuir para a localização deste pai que está ausente, que nós devemos trazê-lo não só pelo lado patrimonial, como também para o lado afetivo. Ok, muito obrigada, desembargadora.
Em todo o país, inúmeros aposentados recebem diariamente ofertas de crédito consignado. Só que esse contato com quem recebe o benefício do INSS tem passado dos limites. Golpes com o atrativo de dinheiro fácil a juros baixos estão sendo aplicados em idosos. Para combater essas práticas, existe até uma resolução da Previdência Social. Márcio entrou com o pedido de aposentadoria e esperava receber a correspondência com a resposta. E antes da carta chegar, o telefone tocou. A moça que lá se identificou, falou que era dó financeira e que tinha sido aprovada a minha aposentadoria, e ela falou até o valor quanto que eu ia receber. A Previdência Social afirma desconhecer como os contatos chegam às financeiras. A gente não consegue identificar aonde está vindo esse contato com as instituições financeiras, né? O que a gente orienta bastante é para o segurado, para o beneficiário, aquele que recebe, aquele que é titular de um benefício, evitar passar cartão de recebimento de benefícios, seus cartões, a senha para terceiro, até para parente mesmo, né? Tentar ter esse cuidado para ele mesmo não tentar fomentar essa prática, né? Além do vazamento dos dados, há também o assédio. Eu devo ter recebido mais ou menos, eu tenho no meu celular tem 68 ligações, está lá no meu celular. Eu recebi de folder na minha casa, quer dizer, eu tenho o endereço da minha casa. Lá em casa deve ter mais uns 30 folders de financeiras oferecendo dinheiro. Aqui no meu telefone direto do meu trabalho, eu devo ter recebido para mais de 50 ligações. Segundo esta defensora pública, este não é o primeiro caso e nem será o último. A partir do momento que saia o benefício, que saia a aposentadoria, ele é vítima frequente, ele é bombardeado por uma série de ofertas de empréstimos consignados. Porque esse empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente no benefício. Então, saiu a aposentadoria, praticamente no dia ou no outro dia, ele já começa a receber essa série de ofertas. A oferta é tentadora porque o empréstimo consignado tem juros mais baixos. O pagamento das parcelas sai direto do INSS, sem passar pelas mãos do aposentado. O problema é que a facilidade para conseguir os dados e localizar os aposentados também abre espaço para a aplicação de golpes, como tentaram fazer com o Márcio. Ela falou que eu teria lá R$150 mil disponível e que eu poderia daí, ela mandaria um boleto de R$2.800 para eu pagar esse boleto e aí estaria disponível R$150 mil a 1,9 de juros ao mês. O Observatório de Segurança Pública Cidadã de Minas Gerais apurou que os casos de apropriação de rendimentos de idosos diminuíram. Pouco, mas diminuíram. Foram 274 casos registrados em 2017 contra 266 no ano seguinte. Os casos de estelionato também apresentaram queda. Foram 7.108 episódios registrados em 2017 e 40 casos a menos em 2018. Os números parecem estar regredindo, mas o assédio aos aposentados continua em alta. O idoso ele faz parte de uma parcela da população que é conhecida por consumidores hipervulneráveis. E é exatamente aí, as instituições financeiras, elas trabalham com essa oferta considerando que eles são mais vulneráveis que o consumidor comum. Então, é mais fácil de convencer o idoso a contratar esses empréstimos do que um consumidor comum. Para tentar coibir o assédio e os golpes, entrou em vigor, em abril de 2019, a Instrução Normativa número 100 do INSS. O texto determina um bloqueio de empréstimos para os recém-aposentados. Então, o segurado, se ele quiser fazer um empréstimo, terá que ser depois de 90 dias. Em 180 dias dessa concessão, a instituição não poderá fazer nenhum marketing em cima desse beneficiário. Então, são limitações, são restrições que ela ajuda a inibir essa prática. Muitas vezes, os golpes acontecem dentro de casa. O aposentado passa o cartão e a senha para um parente que acaba se aproveitando da oferta de dinheiro fácil. Caso a vítima não reconheça algum valor descontado do benefício, deve procurar os órgãos responsáveis. A primeira coisa é procurar o próprio INSS. Chegando no INSS, ele vai solicitar um histórico dos consignados. Nesse histórico vai sair toda a relação de empréstimos consignados e de outros descontos.
Se por um acaso tiver algum desconto referente a empréstimo bancário que ele desconhece, aí de posse desse documento ele vai procurar a Defensoria Pública. E claro, é bom ligar o desconfiômetro. Eu costumo falar com meus assistidos que quando a coisa é muito boa, a gente que tem que correr atrás. Se eles estão ligando e ofertando isso com frequência, ele já pode ficar esperto, que alguma coisa ele tem. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.